mais rápido, se calhar. Vamos só começar. Pronto. Ia dizer, vamos só começar quando o Pedro se sentar, mas o Pedro Batista já está. Olha, muito obrigado por terem vindo. Foram os valentes terem saído de casa com este temporal. Boa. Pronto, vamos começar, se calhar o louvor pode subir. A seguir ao louvor vai ser... Quem é que vai ser a pregar? Ninguém teve cá no domingo passado? Obrigada, Tito. Vai ser o pastor António Gonçalves, que vai partilhar sobre o fruto do Espírito. E o Rodrigo vai aqui... E o Rodrigo vai orar agora pela nossa reunião. E depois vocês vão fechar os olhos durante uns segundos, só para ele subir lá até acima para acender as luzes. Então vá, malta, vamos orar. Paizinho querido, obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade de podermos estar na Tua casa, Pai, livremente. Obrigado por teres trazido toda esta malta, Pai, em segurança, Pai. Aqueles que ainda estão a vir, Pai, toma conta deles, Pai. Aqueles que ainda estão indecisos se vêm ou não, Senhor, dá-lhes a vontade para virem, Senhor, porque vai ser um tempo excelente, Senhor. Que a palavra toque em todos os nossos corações, Pai, e possamos estar realmente com os ouvidos abertos, Pai, e com o nosso coração preparado para aquilo que vai ser partilhado hoje, Paizinho. Te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de poder estar aqui na Tua casa, Senhor, e no Teu nome te pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Vamos começar a nossa reunião. Banda, quando quiserem. Gostava de ler uma palavra que fica no Salmos 57, 9, que diz: Ó minha alma desperta, despertem harpa e lira, quero hoje despertar a aurora. Dar-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei salmos entre as nações. O teu amor é tão grande que chega até aos céus e a tua lealdade alcança o infinito. Ó Deus, mostra nos céus a tua grandeza e na terra o teu poder. Quem quer sentir o poder de Deus nesta noite? Então vamos levantar-nos, tirar os nossos casacos, que aqui está quentinho. Obrigada, Bruno. E vamos louvar o nome de Deus, aquele que é digno. Sei que está frio lá fora, uma tempestade, não é? Mas o nosso Deus, Ele tudo cuida. E hoje podemos estar aqui juntos, amém? Vamos louvá-lo. Eu amo ouvir quão belo é o som do meu Salvador ao entrar neste lugar com o nosso orar e no louvor eu cantamos juntos. Eu amo ouvir quão belo é o som do meu Salvador ao entrar neste lugar com o nosso orar e na adoração eu ouvir. Canta ao Senhor, canta ao Senhor. Essas palmas, igreja. Vamos declarar juntos. Há um poder na oração de um povo rendido
canta ao Senhor. Oh, minha alma, despertai, canta ao Senhor, canta ao Senhor. E ao nosso orar, ao seu mover, caminho novo irá fazer. Cada promessa é sim, amém. E é certo que ao seu mover todo o inferno vai tremer. A glória a Deus, a glória ao Rei. Ao nosso orar, ao seu mover, caminho novo irá fazer. Cada promessa é sim, amém. E é certo que ao seu mover todo o inferno vai tremer. A glória a Deus, a glória ao Rei. Hey! Oh! Oh, vem, o Rei da Glória está aqui. Hey! Oh! Prostrados aqui para o adorar. Hey! Oh! A Ele o louvor irá subir. Hey! Oh! Oh, minha alma, canta ao Senhor, sim, minha alma, oh, minha alma, despertai, canta ao Senhor, canta ao Senhor. Se é no altar que eu te encontro, leva-me, leva-me. Se procuras uma oferta, aqui está minha vida, aqui está. Serei um sacrifício vivo para ti. Tu és o fogo, quem refina, consome tudo em mim. Tu és o fogo, quem refina, consome tudo em mim. Pelo fogo eu quero ser provado, purificado. Toma de mim o que quiseres, Deus, estou aqui. Pelo fogo eu quero ser provado, purificado. Toma de mim o que quiseres, Deus, estou aqui. Se queres trazer tua glória, derrama, queremos mais. Teu fogo nos consome. Vem reinar, vem incendiar. Serei um sacrifício vivo para ti. Tu és o fogo, quem refina, consome tudo em mim. Tu és o fogo, quem refina, consome tudo em mim. Pelo fogo eu quero ser provado, purificado. Toma de mim o que quiseres, Deus, estou aqui. Pelo fogo eu quero ser provado e purificado. Toma de mim o que
sacrifício a ti. Eu quero arder por ti, só por ti. Limpa-me, purifica-me. Eu quero arder por ti, só por ti. Faz de mim um sacrifício a ti. Eu quero arder por ti, só por ti. Limpa-me, purifica-me. Eu quero arder por ti, só por ti. E faz de mim um sacrifício a ti. Eu quero arder por ti, só por ti. Tu és o fogo, quem refina, consome tudo em mim. Tu és o fogo, quem refina, consome tudo em mim. Mais uma vez, quem refina, consome tudo em mim. Pelo fogo eu quero ser provado, purificar. Toma de mim o que quiseres. Deus, estou aqui. Pelo fogo eu quero ser provado, purificar. Toma de mim o que quiser. Deus, estou aqui. Pelo fogo eu quero ser provado, purificar. Toma de mim o que quiseres. Deus, estou aqui. Pelo fogo eu quero ser provado, purificar. Toma de mim o que quiser. Deus, estou aqui. E limpa-me, purifica-me. Eu quero arder por ti, só por ti. E faz de mim sacrifício a ti. Eu quero arder por ti, só por ti. Oh, limpa-me, purifica-me. Eu quero arder por ti, só por ti. E faz de mim um sacrifício a ti. Eu quero arder por ti, só por ti. Deus, antes do último tema, eu quero orar, Deus, por esta geração, Pai, por todas as pessoas que aqui estão hoje, Senhor. Para que Tu possas tocar corações, Deus, e para que nós possamos, Deus, estar virados para Ti, Deus, e para o que Tu queres para as nossas vidas, Senhor. Oro, Pai, por esta reunião, Deus. Que a Tua palavra possa tocar, Deus, nos nossos corações. Mesmo quem ainda não Te conhece, Pai, que possa vir aqui, Senhor, aprender mais de Ti, conhecer mais do que é a Tua vontade para nós, Senhor. Deus, eu peço-te que abençoes, Pai, cada um, Senhor. Pai, que possas também abençoar o pastor Tó, Deus, que nos vai dar a conhecer um pouco mais da Tua palavra, Deus. E eu peço, Deus, que o que o pastor vai pregar, que possa ressoar nos nossos corações, Deus. Possa falar às nossas vidas, Deus, e que através dele coisas novas possam acontecer em nós, Senhor. Oro também para que nos purifiques, Senhor, para que nos renoves, Deus, e para que nos possas fazer, Deus, mais semelhantes àquilo que Tu queres para nós. E oro-te por fim, Senhor, para que todas as pessoas que não vieram, Deus, também, Pai, para que os possas abençoar, Deus, e tocar nos seus corações, Senhor. E obrigada por tudo, Deus. Não há sacrifício maior do que aquilo que fizeste por nós.
Somos muito gratos por isso, Deus. Obrigada por esta reunião e por podermos todos estar aqui, Deus, a louvar o Teu nome, Pai, para que tudo seja para Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Vocês podem tomar os vossos lugares. Nós agora vamos levantar as nossas ofertas. Como nós costumamos dizer em família, não te sintas obrigada a dar. Nós fazemos isto porque nós queremos e porque lá está, nós somos uma família. Este tema chama-se Jesus, You Are Enough. E por acaso no ensaio nós estávamos a comentar entre nós que às vezes nós não temos noção das palavras que nós cantamos. Às vezes não temos noção daquilo que nós dizemos, do significado que uma palavra pode carregar. Jesus, You Are Enough. Em português nós cantamos: Jesus, és tudo aquilo que eu preciso. Mas será que Ele te basta? Se é que me faço entender? Será que muitas vezes não procuras essa saciedade em outras coisas que não em Jesus? Eu não sei a tua vida, mas Deus sabe. Mas eu quero dizer que todos temos de passar por um processo de transformação. E é curioso que no domingo o nosso pastor falou que a nossa geração é uma geração que não se converte de verdade. Eu fiquei a pensar nisso, porque já muitas vezes me converti e não era de verdade. Muitas vezes eu pedia perdão e não era de verdade. E eu quero te dizer que continua a pedir perdão a Deus, porque Ele é mais que suficiente. Ele é a única pessoa que te pode realmente saciar. Ele é a única pessoa que te vai dar aquela paz que tu tanto procuras. E acredito que eu sei do que falo, porque eu sempre procurei paz e nunca a encontrei em nenhum lado, e procurei em vários sítios, e acredito que eu nunca encontrei uma paz igual à que Deus me deu. Eu sou muito grata por aquilo que Deus faz na nossa igreja, na vida de cada um de vocês, e eu oro realmente para que Deus possa manifestar. E mesmo que hoje pense, hoje não me apetece pedir perdão porque daqui nada, ou amanhã eu vou pecar. Não, pede perdão a Deus. Mas reconcilia-te de verdade. Aceita Jesus de verdade. É difícil? É difícil. É muito difícil negar aquilo que nós queremos fazer. É muito difícil negar coisas que o mundo nos dá, mas que nos saciam por um tempo apenas. Mas o amor de Deus é eterno. O amor de Deus é eterno, acredita. E eu também já fui adolescente, quer dizer, também não sou assim tão velha, mas eu também achava que esta conversa era, passa a expressão, balela. Mas se Jesus viesse amanhã, tu tens a certeza da tua salvação? Não queres viver com esse peso, com essa dúvida? Porque acredita que o melhor sítio para estar é aos pés de Jesus. Não há como. E nós queremos cantar este tema. Jesus, You Are Enough. Eu troco tudo para viver para Ele. Não importa aquilo que vem, se Deus for comigo. Amém? Nós vamos dar as nossas ofertas e se te quiseres levantar, levanta-te. Se quiseres ficar sentado, fica. Se quiseres chorar, chora. Se quiseres orar pela pessoa que está ao teu lado, ora. Estás na tua casa. Por isso, aproveita apenas este tema e relembra o teu primeiro amor. Eu troco tudo só para andar contigo, Jesus. E não há mais nada que eu queira mais que tu. Eu troco tudo só para andar contigo, Jesus. E não há mais nada que eu queira
Eu sei que só o teu amor enche o meu coração. Eu sei, sim, eu sei que é só o teu amor. Jesus, Jesus, tu és tudo o que eu preciso. Jesus, Jesus, tu és tudo o que eu preciso. Sim, Jesus, tu és. Jesus, Jesus, tu és tudo o que eu preciso. Jesus, Jesus, tu és tudo o que eu preciso. És digno de tudo, tu és digno do meu louvor. Cada desejo, cada sonho entrego a ti, porque eu sei que só o teu amor enche o meu coração. Eu sei, sim, eu sei que é só o teu amor que satisfaz meu ser. Jesus, Jesus, tu és tudo o que eu preciso. Jesus, Jesus, tu és tudo o que eu preciso. Sim, tu és. Jesus, Jesus, tu és tudo o que eu preciso. Jesus, Jesus, tu és tudo o que eu preciso. És meu tesouro, a minha alegria. Em cada momento tu proverás. Eu não vou temer, firme no amor. Confio em Jesus, és o que eu preciso. És meu tesouro, a minha alegria. Em cada momento tu proverás, Senhor. Eu não vou temer, firme no amor. Confio em Jesus, és o que eu preciso. És meu tesouro, a minha alegria. Em cada momento tu proverás. Eu não vou temer, firme no amor. Confio em Jesus, és o que eu preciso. És minha alegria. Em cada momento tu proverás. Eu não vou temer, firme no amor. Confio em Jesus, és o que eu preciso. És meu tesouro, a minha alegria. Em cada momento tu proverás. Eu não vou temer, firme no amor. Confio em Jesus, és o que eu preciso. Jesus, Jesus, tu és tudo o que eu preciso. Abba, Pai. Jesus, Jesus, tu és tudo o que eu preciso. Jesus, Jesus, tu és tudo o que eu preciso. Jesus, Jesus, tu és tudo o que eu preciso.
Senhor, entra neste lugar, Jesus. Esta casa é a tua casa, Senhor. E nós acreditamos, Pai, que se nós buscarmos por Ti, Senhor, Tu vais Te manifestar, Senhor. Oh Deus, ouve as nossas orações, Senhor. Nós queremos estar mais perto de Ti, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Deus. Sentir a Tua presença, Senhor, neste lugar. Deus, fala connosco, Senhor. Ouve as nossas orações, Senhor. Nós ansiamos por mais de Ti, Jesus. És meu tesouro, a minha alegria. És meu tesouro, a minha alegria. Em cada momento Tu proverás, Senhor. Eu não vou temer, firme no amor. Confio em Jesus, és o que eu preciso, Senhor. Obrigado, Deus. Usa o pastor Tó, Senhor, para ministrar a palavra nesta noite, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pela sua vida, Deus. Obrigado, Pai, pela sua família, Senhor Deus. Usa o Teu servo, Pai, nesta noite, Senhor. Quebranta os nossos corações, Senhor. E faz-nos entender mais de Ti, Deus. Obrigado, Pai, por aquilo que Tu fazes, que fizeste, Senhor. E pelo que ainda vais fazer, Pai. Obrigada, Deus, porque Tu és santo e poderoso, Deus. E a Tua igreja diz: Amém. Boa noite. Vocês podem se tomar o vosso lugar. Podem dar mais luz na sala, senão não vejo ninguém. Está assim, está melhor. Obrigado, não é? Então, espero que vocês estejam todos animados. Não me parece, não é? Eu espero que estejam todos animados. Houve um silêncio, foi ali aquele barulho só, não é? É para mim um prazer muito grande estar aqui convosco, poder partilhar da palavra do Senhor. Vocês sabem que eu vou falar do que me pediram para falar, não é? Eu sei que vocês estão a trabalhar um tema que é o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito tem pelo menos 9 aspectos. Podíamos falar de um de cada vez, não é? Mas pediram-me para falar de 2 e eu vou falar desses 2 aspectos nesta noite, não é? E eu vou começar por fazer uma introdução aqui rápida, que é fruto ou frutos do Espírito. O que é que vocês acham? Hã? Porquê? Bem, tu não tens que falar, são eles, está bom? Ok? É fruto ou frutos do Espírito? É fruto. Porquê? Não. Se a gente ler lá em Gálatas, não é? Nós vamos ler várias coisas, não é? Nós vamos ler ali vários aspectos. Mas porquê é que é fruto e não é frutos do Espírito? Porque muitas vezes nós ouvimos esta expressão frutos do Espírito, mas é uma expressão que está errada, porque de facto, quando falamos do fruto do Espírito, embora tenha vários aspectos, ele assenta num pressuposto principal. Quando nós lemos em Gálatas, podes pôr o diapositivo a seguir. Temos ali assim, quando lemos em Gálatas diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, e contra essas coisas não há lei. Então, se vocês repararem, começa por dizer que o fruto do Espírito é amor. De facto, o amor é o fruto do Espírito e todas as outras coisas, elas manifestam-se por causa do amor. Vocês estão comigo? Se nós não tivermos o amor, as outras características tornam-se incipientes, vazias, porque a ação delas vem por causa deste princípio tão importante que é o amor. Então, é o amor que está em nós, o amor do Espírito Santo, porque notem que quando se fala de fruto do Espírito, não é do nosso espírito.
Estamos a falar do fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo, que é Deus, a trabalhar em nós e a ajudar-nos a vivenciar aquilo que Ele produz em nós, que é o amor, ok? Então, deixem-me contar para vocês uma história assim rápida acerca do amor, não é? Uma história rápida. Conta-se que bateram à porta de uma senhora, de um casebre, 3 personagens. Era a fortuna, a fama, ou... Vou ver aqui se eu não me perco aqui, sim. Era a fortuna, eu alterei aqui o texto, não é? Eram a riqueza, o sucesso e o amor. O sucesso podemos chamar também de fama. Bateram à porta, a riqueza, o sucesso e o amor, para pedirem um prato de sopa. E a senhora, quando os viu, mandou-os entrar. Só que eles disseram, não, nós não podemos entrar. Só pode entrar um. Só um é que pode entrar. E tu vais ter que escolher qual de nós é que vai entrar. Bem, a senhora, diante da riqueza, do sucesso e do amor, ela foi confraternizar com o marido. Foi ter com o marido e disse, olha, temos a riqueza, o sucesso e o amor ali à porta, a pedir um prato de sopa, só que eu só posso deixar entrar um. Quem é que nós vamos deixar entrar? O marido disse logo, opá, vamos deixar entrar a riqueza. Toda a gente quer ser rica, não é? Vamos deixar entrar a riqueza. A criança, o filho que estava lá no canto, disse, deixem entrar o amor. E o pai disse, o amor, para que é que nós queremos o amor? Então, ou a riqueza ou o sucesso. E ficaram ali a discutir e a criança dizia, o amor. Até que eles decidiram que iam deixar entrar a riqueza. A senhora vem à porta e quando abre a porta e vai para dizer que entra a riqueza, o miúdo aparece e diz, entra o amor. Ele sobrepõe-se à mãe e diz, entra o amor. E quando ele diz, entra o amor, eles entraram os 3 juntos. E a senhora diz, então, mas isto não era só um que podia entrar? E o amor disse, sabe, a riqueza e o sucesso andam sempre sozinhas, mas o amor não consegue deixar ninguém de fora. Vocês estão cá? Este é o princípio importante. O amor é isso. O amor, como fruto do Espírito, o amor não discrimina, não põe de parte. As outras coisas muitas vezes até asfixiam este princípio do amor. Então, é bom nós percebermos que o fruto do Espírito, ele começa sempre pelo amor. E quando o amor está em nós, as outras características vão se desenvolvendo progressivamente também, não é? E como o tema que me calha é paz, é alegria e paz, eu vou dividir os dois. Vou falar de alegria primeiro e depois eu falarei de paz. Eu não sei quanto tempo é que tenho. Diz lá. Quanto tempo é que eu tenho? É o que quiser. Vocês, tá bom, vocês não sabem o que é que disseram, não é? Mas pronto, está bem assim. Então, no mundo contemporâneo, no mundo atual, no mundo em que nós vivemos, é pertinente nós fazermos esta pergunta que eu vou fazer. O que é que atualmente mais rouba a alegria e a paz aos jovens? É uma pergunta importante. Se vocês acompanharem notícias e se estiverem atualizados em relação a tanta coisa que vai acontecendo por aí, vocês percebem que hoje a juventude vive situações muito complicadas, vive em encruzilhadas completas. E a pergunta é, o que é que hoje rouba a alegria aos jovens, a alegria e a paz? Deixem-me dizer assim algumas coisas que eu entendo que roubam a alegria e a paz aos jovens. Olhem, a pressão para quem estuda, a pressão do estudo, a exigência dos pais de notas altas, porque os pais são assim, acham que um 19 não é suficiente, tem que ser um 20, não é? Os pais, é o excesso de zelo deles que acabam por muitas vezes gerar problemas, não é? Isso é outra pregação. É a pressão da escola, a pressão do grupo, porque hoje os grupos manipulam muitas pessoas e há uma tendência para querer agradar aos outros a qualquer preço. A pressão do grupo, a pressão no emprego, para quem já está na atividade profissional, há muita pressão que rouba a alegria, rouba a paz aos jovens. Mas não só. A comparação, hoje é outro drama, nós passamos a vida a comparar-nos com os outros. Ouçam, o nosso modelo de comparação é o Senhor Jesus. E Ele não julga ninguém. Ele não veio para julgar. Ele mesmo disse, eu não vim para julgar.
Ele veio para trabalhar na nossa vida, para nos moldar, para nos aperfeiçoar e para nos levar àquilo que é o melhor para nós. Então, a comparação, outro problema que rouba a alegria aos jovens são as redes sociais. Eu fico chocado quando eu ouço de jovens que morrem agarrados às redes sociais porque passam, há um tempo lido, alguém que passou 72 horas seguidas amarrado e pronto, teve uma síncope, acabou-se, não é? Porque hoje, essa competição, essas dinâmicas em que a juventude se move são muito perigosas. As redes sociais, a ansiedade, ou seja, a preocupação com o futuro incerto, os conflitos, o medo, muitas coisas hoje roubam a alegria aos jovens. É interessante que o Senhor Jesus, ele tem uma expressão muito interessante acerca da alegria. Ele diz assim, a minha comida e a minha bebida, ou seja, o que me dá prazer, porque a gente come, há quem coma só por necessidade, porque se não comer, morre. Mas eu conheço algumas pessoas que quando comem, aquilo é uma alegria para elas. Não é? Se elas veem comida, aleluia. Até levantam os braços e tudo. É impressionante, porque elas vivem para a comida. A comida é um fator de prazer. Além de ser uma necessidade, é um fator de prazer. E o Senhor Jesus, falando da comida, ele diz, a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Amém? Fazer a vontade do Pai. Foi palavras do Senhor Jesus. E a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, ou do meu Pai, conforme a tradição, e realizar a sua obra. Então, a alegria do Senhor Jesus estava em fazer a vontade do Pai. Nós aqui cantamos, os coros são sempre muito bonitos e ficam sempre bem quando nós os verbalizamos. Mas seria bom que nós refletíssemos se de facto o que cantamos faz parte daquilo que nós pretendemos, daquilo que nós desejamos, não é? Porque cantar só porque é bonita a letra não tem significado nenhum. Nós temos que interiorizar e praticar, desejar aquilo que nós estamos a expressar, não é? Há uma tendência muito grande para confundir alegria com diversão. Vocês estão comigo? Alegria e diversão não são necessariamente a mesma coisa. Eu posso na diversão alegrar-me, mas eu também posso desfrutar de muita alegria sem estar envolvido na diversão. E é bom nós termos isso presente. Alegria com diversão e confundir paz com ausência de problemas. Deus, pela pessoa do Espírito Santo, oferece-nos algo muito mais profundo e duradouro. Jesus, em quem residia toda a plenitude da divindade, está lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 9, diz que, em primeiro lugar, a sua alegria estava em fazer a vontade do Pai, como eu já disse. E a Bíblia ensina-nos claramente que a alegria do crente deve ser a alegria de Cristo. Vocês estão cá. Quantos aqui amam o Senhor Jesus? Levantem lá o braço. Amam mesmo? A sério? Ouçam o que a palavra do Senhor diz. Se nós amamos ao Senhor Jesus, nós devemos ter presente que o desejo do Senhor Jesus é que a nossa alegria seja semelhante à dele. Vejam o que ele diz. João capítulo 15, versículo 1, Jesus está a falar para os discípulos e diz assim, tenho-vos dito estas coisas. Se vocês lerem o Evangelho de João, e eu aconselho-vos a lê-lo, o Senhor Jesus ensina muita coisa aos discípulos. É o Evangelho mais doutrinário, mais teológico, e ele está a ensinar muita coisa aos seus discípulos. E no capítulo 14 ele fala da videira verdadeira, ele fala... Aliás, no capítulo 15 ele fala da videira verdadeira, no capítulo 14 ele está a falar da casa do Pai, do céu e da importância de caminharmos com Ele. E ele entra neste capítulo 15 dizendo aos discípulos, tenho-vos dito estas coisas, reparem bem, para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Então, reparem, a verdadeira alegria é a alegria de Jesus no nosso coração. O que é a alegria de Jesus no nosso coração? É a alegria pelo prazer que nós temos de caminhar com Ele, de andar com Ele. Eu vou ser muito honesto convosco. Quando eu vinha, antes de vir, estava a olhar para o tempo e estava a dizer à minha mulher, quantos jovens estarão lá hoje com este temporal? E eu quero-vos dizer, vocês estão de parabéns. A sério, eu estou surpreendido convosco, não é?
Porque da maneira que o tempo está, apetece é ficar em casa, com a lareira ligada, a ler um bom livro, a ver um bom programa de televisão, alguma coisa, ou um filme na televisão. É isso que interessa. Mas o facto de vocês terem vindo, isto é revelador de que alguma coisa se move no vosso coração. Pode ainda não estar lá na plenitude, mas está num bom processo. E o processo é, eu quero ter a mesma alegria e o mesmo gozo que Jesus tinha. Porque foi isto que ele disse aos discípulos. Tenho-vos dito estas coisas, aquilo que nós aprendemos, o ensino que Jesus traz, para que o meu gozo esteja em vocês. Ou seja, como eu me alegro no Pai, também eu quero que vocês se alegrem no Pai. E isto é um processo que nós vamos desenvolvendo. Então, o fruto do Espírito é algo que nasce na nossa vida através da nossa comunhão ou a nossa ligação com Deus. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 9, diz: Eis aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus. Agora, como uma árvore saudável dá bons frutos, uma vida de comunhão com Deus também só pode dar bons frutos. Eu não quero dizer que uma vida de comunhão com Deus não possa eventualmente dar alguma outra coisa. Mas é eventualmente. É por isso que nós dizemos, o crente não peca. Vocês acreditam nisto? Mas é verdade. É isso que a Bíblia diz. O apóstolo João diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Porque o princípio da nossa vida como cristãos é não pecar. Posso ouvir um amém? Agora, nós sabemos que às vezes acontece. Não deve acontecer. Porque João também diz. João diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Só que ele não termina ali. Ele diz: mas se. O se quer dizer que o pecado na nossa vida não deve acontecer. Ou seja, nós devemos resistir ao pecado, devemos fugir do pecado. Eu, no final da mensagem, vou contar-vos uma outra história, não é? Nós precisamos de fugir do pecado, mas às vezes acontece. Acontece. Mas quando acontece, o que nós temos que fazer é pedir perdão. A Bia estava a falar disso. Pedir perdão, pedir perdão, pedir perdão. Nós só temos é que pedir perdão ao Senhor e recomeçar de novo. Porque o nosso princípio não é pecar, é não pecar. Estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas, se acontecer, temos um advogado junto do Pai. E porquê é que ele é o nosso advogado? Porque vocês sabem, Jesus também foi homem. E a Bíblia diz que, como homem, ele foi tentado em todas as coisas, só que ele nunca se deu ao pecado. Ele mesmo virou-se para os religiosos e fez uma pergunta: quem dentre vocês me acusa de pecado? Ou me convence de pecado, conforme a tradução. Quem dentre vocês me pode acusar de pecado? E eles calaram-se todos. Porque ninguém podia acusar o Senhor Jesus de pecado. Mas ele conhece o peso da tentação. Porque ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, como ele em tudo foi tentado, mas sem pecado, ele reconhece que às vezes nós, é uma palavra mais forte, é passar um sinal vermelho, não é? Eu falava com alguém, com um colega meu, um pastor, estava com ele há um tempo atrás, e alguém da igreja, não, porque estava eu, o pastor, e estava o secretário, o tesoureiro da igreja, e ele estava a dizer: o nosso pastor, estava a partilhar para mim, o nosso pastor é especialista em passar os sinais vermelhos todos. E eu disse: amigo, não pode ser, pá. Então, quem transgride transgride todos, não é? E não pode ser. O princípio começa pela liderança, não é? Nós temos que ser exemplo, não é? Eu não estou a dizer que não tenho passado já um ou outro sinal vermelho, não é? Mas aí eu devia pedir perdão, era a República Portuguesa, mas como eu não tenho acesso à República, eu digo: Senhor, perdoa-me mais uma vez, não é? E está resolvido, até à próxima, não é? Mas esses não são os pecados mais graves, a não ser que venha alguém do outro lado e me dê uma trancada no carro, não é? Pode ser muito grave, não é? Mas há outros pecados, há outras coisas que podem ser mais graves, e nós precisamos de fugir disso. Eu, quando digo nós, eu estou-me a pôr no pacote também, porque eu já não sou jovem, mas ainda sou gente. Vocês estão cá. E como gente, eu também vejo, também penso, e as coisas batem, e é preciso fugir dessas coisas. Então, como crentes, nós temos que produzir bons frutos. O fruto do Espírito é o amor. Amém?
E o amor acaba por nos capacitar a gerar em nós as outras virtudes que o Espírito Santo nos vai concedendo também. Então, Jesus está a falar acerca do fruto da videira. Ele é a videira, é o diapositivo 7. Ele é a videira e o fruto é o fruto do Espírito. Jesus diz para que, no capítulo 17 de João, este capítulo 17, vocês leiam calmamente lá em casa, é uma oração feita pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou com os discípulos, preparou-os, ele está-se a aproximar do momento em que ele vai para a cruz do Calvário, que ele vai ser preso, e ele reúne os discípulos, celebra a Santa Ceia com eles, partilha com eles, e depois ele ora por eles. E quando ele ora por eles, na sua oração, o Senhor Jesus diz assim, reparem bem, para que eles tenham, eles, os discípulos, Pai, eu oro para que eles, os meus discípulos, tenham o meu gozo completo. Ou seja, da mesma... Vocês vejam como isto é extraordinário. O Senhor Jesus sabia o que estava para lhe acontecer. Ou vocês acham que não? Ele sabia o que estava... O Senhor Jesus veio com um propósito. Ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia o que lhe ia acontecer. Ele sabia que a hora de todo o seu sofrimento estava para acontecer. Ainda assim, apesar de toda a angústia, deixem-me pôr entre comas a angústia, a palavra, apesar de toda a angústia do que estava diante dele e que ele sabia que iria passar, porque ele sabia que iria passar por todas aquelas coisas, ainda assim dentro dele, ele tinha um gozo tremendo, uma alegria tremenda. É por isso que ele ora para que o meu gozo esteja neles, para que eles tenham o mesmo gozo que eu tenho. E é isso que Deus quer para nós. Não é uma alegria artificial, não é uma alegria de qualquer forma, mas é uma alegria que vem dele para nós, pela nossa relação com ele, pela nossa comunhão com ele, pelo caminharmos com ele, pelo dependermos dele, pelo aprendermos com ele. Esse gozo desenvolve-se de uma forma tremenda dentro de nós. A verdadeira alegria está em nós fazermos a vontade de Deus. Deixem-me partilhar convosco. Quando eu me converti, eu vou pôr a coisa de outra forma. Quando eu comecei a ir à igreja com sensivelmente 14 anos, converti-me com 16 anos. 2 anos depois, embora já andasse na igreja, já conhecia a forma da igreja, e toda a gente achava que eu era um crente maravilhoso, porque eu ia aos cultos todos, eu já estava envolvido em atividades da igreja, já tinha dado testemunho para o batismo, mas eu não era salvo. De facto, eu aprendi as coisas da igreja, e isto é muito importante, vocês entenderem isto. Aprender as coisas da igreja não nos torna cristãos. O que nos torna, de facto, filhos de Deus é nós nascermos de novo. Vocês estão cá? Porque eu aprendi as coisas da igreja. E eu lembro-me que um dia, não vou contar a história toda, estava numa situação... Estava no baile, pronto, para ser rápido. Estava no bailarico com o meu irmão mais velho, que já está com o Senhor, e na hora do culto. Estava o culto a decorrer e nós fomos para o baile, não é? E quando eu estava no baile... Estava a dançar, já tinha arranjado lá uma menina para dançar comigo, já tinha convidado outra para dançar com o meu irmão, porque o meu irmão era assim mais tímido. E quando eu estava no meio da pista de dança, a dançar, o Espírito Santo falou comigo. O que contrariava alguma coisa, porque na igreja eu ouvia os crentes não vão ao cinema, os crentes não vão ao baile, o Espírito Santo não vai ao cinema, o Espírito Santo não vai ao baile, mas olha, daquela vez foi. Foi lá, foi ter comigo. E eu estava a dançar, até troquei os pés, eu até dançava mais ou menos, não é? O Espírito Santo fala comigo, e se hoje eu viesse, o que seria da tua alma? E eu fiquei tão perturbado que eu, quando saí, cheguei ao pé do meu irmão e disse, epá, tu não sabes o que é que me aconteceu. E ele disse, sei, mas sabes, como é que sabes? Sabes, sei. Tu ouviste uma voz a dizer assim, e se eu viesse hoje, o que é que seria da tua alma? Eu disse, vamos embora. Saímos, fomos para o culto. Saímos, fomos para o culto. Ouça, nada acontece por acaso. Entramos na igreja e o irmão que estava a pregar, o irmão Jorge Baião, estava a pregar sobre a vinda do Senhor. Vocês estão a ver? Não há coincidências. Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus falou comigo. E quando eu chego à igreja, exatamente aquilo que Deus me falou lá no baile era o que estava a pregar. E o que é que acontece? Quando o irmão Jorge Baião faz o apelo à salvação, eu levantei o braço.
Levantei o braço e ele disse, o jovem venha à frente. E quando eu fui para a frente, os irmãos começaram todos a reclamar comigo. Olha para ele, não tem juízo nenhum. Porque eu já estava na igreja há 2 anos. Mas naquele dia eu nasci de novo. Nasci de novo. Sabe o que é que aconteceu? A partir daí, eu comecei-me a envolver com um outro prazer nas coisas da igreja. E eu tive muitas experiências interessantes. Lembro-me de uma vez ir fazer uma distribuição de literatura, porque nós saíamos, éramos um grupinho, aos sábados, pegávamos em folhetos, íamos evangelizar, íamos para a rua, íamos para o campo, distribuir literatura às pessoas, falar-lhes de Jesus. E lembro-me de eu ir uma vez distribuir literatura num determinado lugar, eu e outro amigo meu, e quando saímos do prédio onde fomos, que era num quintal, soltaram-nos os cães, um cão bravo. E nós começámos a fugir do cão, e o cão atrás de nós, e de repente eu parei e me virei para trás, em nome de Jesus, cala-te, e o cão foi-se embora. Saiu. Vocês reparem, era difícil, uma vez despejaram-me um bacio com urina em cima, alguém me tirou um penico com xixi, vocês nem sabem o que é um penico já, não é? Agora todo mundo tem a sua casa de banho, não é? Mas naquele tempo as pessoas faziam xixi no penico e despejaram-me o penico em cima. Vocês sabem, eram tempos difíceis, mas nós chegávamos ao fim com uma alegria, uma paz, um prazer, porque sabíamos que estávamos a fazer aquilo que agradava a Deus. E esta alegria é fruto do Espírito Santo. Isto não é artificial, não é uma coisa gerada em nós. Ela gera-se em nós pela ação do Espírito Santo, por causa de nós estarmos a fazer aquilo que nós sabemos que agrada a Deus. Então, a Bíblia ensina claramente, deixa-me ver se eu não saltei nada assim, a alegria do crente não vem das circunstâncias externas, mas do facto do Espírito Santo estar em nós. Não é as circunstâncias, eu posso estar com muitos... Eu já como pastor, já lidei com situações dessas, não é? De alegria e paz. Olha, eu lembro-me de uma irmã nova crente, ela tinha-se convertido há poucos meses, foi no meu primeiro campo, eu também só tive 2, não é? Mas ela tinha-se convertido há poucos meses, ela e o marido estava metido numa cama, há 21 dias que ele não saía da cama, nós fomos lá à casa, orámos por ele, eles não eram crentes, não é? Depois à noite teve lá o ancião, que era amigo deles, e o homem foi curado. Deus curou, e eles começaram a ir à igreja e converteram-se, aceitaram o Senhor. E uns 3 meses depois, mas nasceram mesmo de novo, 3 meses depois o homem morreu. Novo, o homem tinha 40 e poucos anos quando morreu. Teve um aneurisma, o coração rebentou, foi uma coisa dramática. Eu acompanhei a senhora, a esposa, durante todo o processo. Eu trouxe para a minha casa, porque ele morreu no Hospital de Santa Maria, eu tinha casa aqui na Pontinha, ele veio para a minha casa, convidei algumas irmãs, eu e a minha mulher convidámos algumas irmãs, que a gente sabia que era gente valente para estar com ela, porque a coisa foi... Isto é uma história longa, porque o homem morre e no mesmo dia morre o pai dele. Morre com horas de diferença, foi uma situação muito complicada, não é? O que acontece é que a irmã foi tão apoiada, ela sentiu a paz de Deus, as irmãs iam lá, oravam por ela, consolavam, que 1 mês e pouco depois do funeral do marido, ela chamou-me e disse, pastor, estou muito preocupado, muito preocupado. Então porquê, irmã? Porque eu acho que não sofri o suficiente. Eu amava muito o meu marido, se eu não tivesse tido um encontro com Jesus, eu não sei se eu suportava, se eu não me suicidaria. Mas porque eu encontrei Jesus, eu tenho uma tranquilidade enorme e acho que isto não é normal. Eu disse, não, irmã, é normal. É normal. A irmã ama o seu marido, a irmã só sofreu o dano da perda do seu marido, mas é isso que o Espírito Santo faz. Ele consola o nosso coração. Porque o gozo do Espírito ultrapassa as circunstâncias. As circunstâncias podem ser muito feias, muito negativas, mas o Espírito Santo que habita em nós, porque o Espírito Santo não está fora de nós, ele está em nós. E porque ele está em nós, ele traz um conforto, traz uma tranquilidade no meio da angústia e da adversidade. E essa tranquilidade gera em nós um gozo que não é natural, é sobrenatural. Ok? É o fruto
do Espírito, esta alegria que vem sobre nós. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Palavras do Senhor Jesus. A alegria, ouçam, a alegria não é estar sempre a rir ou estar sempre bem disposto. Antes é termos a certeza de que Deus sempre está connosco. Amém? Sabermos que somos salvos, que os nossos pecados foram perdoados, que temos a capacidade em Deus de dizer não a tudo o que sabemos que não presta. A nossa alegria está afirmada na certeza de que Deus nos ama e de que o Espírito Santo habita em nós. É isso que é o fator permanente da nossa alegria. Independentemente das circunstâncias, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Agora vejam, a exortação da palavra do Senhor para nós diz: alegrai-vos sempre aonde? Alegrai-vos sempre aonde? Na igreja? No Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Porquê é que não é na igreja? Pode ser na igreja. Alegramos-nos no Senhor. Se eu estou na igreja, eu alegro-me no Senhor quando estou na igreja. Se eu estou na escola, eu alegro-me no Senhor quando estou na escola. Se eu estou no emprego, eu alegro-me no Senhor quando estou no emprego. Aonde eu estou, eu alegro-me no Senhor, porque o Senhor está comigo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Notem que Jesus, orando pelos seus discípulos, orou para que eles tenham o meu gozo. Eu já citei este versículo. A verdadeira alegria, diapositivo 11, a verdadeira alegria está em fazermos a vontade de Deus. O não fazer a vontade de Deus pode levar-nos a perder a verdadeira alegria. Isto às vezes acontece. Acontece, por exemplo, pode acontecer um novo crente. Ele converteu-se, arrependeu-se, pediu perdão dos seus pecados ao Senhor, aceitou o Senhor, foi salvo, mas não cresceu na fé. Ele achou que atingiu o ponto. E depois, e infelizmente, deixem-me dizer, ao longo da minha experiência, tenho encontrado muitos crentes que não são felizes. São crentes, mas não são felizes porque não cresceram espiritualmente. Eles converteram-se e estagnaram. Mas a nossa alegria, o nosso gozo, passa não apenas por nós nos convertermos, mas na nossa progressão, na nossa caminhada com Deus. Precisamos de caminhar com Ele diariamente, permanentemente, ler a palavra do Senhor. Deixem-me, quantos de vocês leem a Bíblia? Eu não os mais velhos, eu estou a falar para os jovens, não é? Os mais velhos, se não lessem a Bíblia, eu zangava-me com eles, não é? Quantos de vocês leem a Bíblia? Ok, alguns leem. Quantas vezes por semana? Todos os dias? Alguns portam-se bem, não é? Vocês querem crescer espiritualmente? A fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu ouço a palavra de Deus quando estou a meditar nela, quando estou a lê-la. Estou a ouvi-la. A palavra de Deus fala comigo. Okay? Não é só quando o pregador fala, é quando eu leio. A palavra de Deus fala comigo. O Espírito Santo tem essa graça de me tornar a palavra audível. Eu ouço Deus a falar comigo. Então, a razão por que alguns perdem essa alegria é porque muitas vezes a obediência a Deus não vai além do arrependimento. Arrependem-se, mas não continuem em obediência. O arrependimento é a entrada na estrada da luz, porém é necessário continuar, diapositivo 12, continuar na estrada. A alegria do crente está em ter prazer em servir, sentir gozo no seu serviço e obediência. Ou seja, o crente alegra-se no próprio Deus. Amém? O crente alegra-se no próprio Deus. Vocês repararam, vocês já viram, quando o Senhor Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, não faz parte da pregação, mas chegou. Quando o Senhor Jesus ensinou a orar, como é que o Senhor Jesus começa a sua oração? Por dizer, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, quando nós oramos, a primeira coisa que nós fazemos é exaltar o nome do Senhor. A oração, antes de qualquer pedido, antes de qualquer intercessão, antes de qualquer outra coisa, é nós exaltarmos o nome do Senhor, reconhecendo quem de facto Ele é. Se nós dizemos Pai Nosso, quantos aqui dizem Pai Nosso? Nós todos podemos dizer Pai Nosso. Se Ele é o nosso Pai, nós precisamos de ter conhecimento dEle. Precisamos de saber
que Pai é Ele. E Ele diz, santificado, ou seja, o teu nome é santo, o teu nome é intocável, está acima de todas as coisas. Então, eu alegro-me quando eu penso na grandeza do Deus de quem eu sou. E alegro-me porquê? Porque eu olho para mim e digo assim, eu sou apenas um átomo de pó no universo e Deus sabe o meu nome. Deus interessa-se por mim. Deus preocupa-se comigo. Vocês estão a acompanhar? Isto revela que nós somos pessoas especiais para Deus. Amém? Diz lá ao irmão que está ao teu lado. Diz lá assim, tu és uma pessoa especial para Deus. E porque tu és uma pessoa especial para Deus, diz lá, e porque tu és uma pessoa especial para Deus, precisas alegrar-te no próprio Deus. Amém? Precisamos de nos alegrar nele. Então, algumas vezes, ouçam, Deus deixa-nos ir a uma situação aflitiva para que nós olhemos para Ele e tenhamos prazer nele apenas pelo que Ele é. Às vezes passamos por situações, como vocês são jovens e ainda não têm problemas, digo eu que não têm, mas eu sei que têm, não é? E vocês sabem, às vezes esses problemas vêm à nossa vida para nós aprendermos a depender dele. Porque há problemas que vêm à nossa vida que nós não conseguimos resolver. Nós não temos uma saída para eles, não temos uma solução para eles. Então nós, quando não temos uma saída, temos que nos virar para ele e dizer, Senhor, como é que é? Eu não sei como é que eu hei de sair disto. Então eu vou deixar que sejas tu a ajudar-me a sair desta situação. A palavra do Senhor diz lá no livro de Abacuque, é uma passagem muito famosa, diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado na malhada e nos currais não haja gado, ou seja, isto só fala de desgraças. Isto para um agricultor, um camponês, eu sei que vocês são todos cidadãos, não valorizam muito a agricultura, não é? Nem a pecuária, mas o que está aqui é alguém que no campo perdeu tudo. Vocês sabem, quando vem, agora vêm as chuvas, não é? Estamos aí, mas quando vem uma crise grande, no norte, no sul, em que a agricultura se destrói, nós temos os agricultores logo a reclamar do Estado, do Governo. Não é do tempo, é do Governo. Porque precisam de subsídios, precisam de alguma coisa. Porquê? Porque eles chegaram a uma situação que não têm uma saída para ela. E muitas vezes na nossa vida é isso que acontece. Vêm situações à nossa vida que nós não temos uma saída para ela. Mas vejam o que diz a palavra do Senhor. Apesar de todas estas coisas, diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Mesmo quando as coisas são negativas, nós devemos alegrar-nos em Deus e dizer, Deus, a minha confiança está em Ti e eu sei que Tu podes mudar as circunstâncias. E eu vou-me alegrar em Ti. Amém? É por isso que nós, mesmo no meio das lutas, cantamos. Não é? Nós não cantamos para calar as tristezas. Nós cantamos para adorar a Deus. E porque nós cantamos para adorar a Deus, mesmo no meio das dificuldades, Deus vem ao encontro da nossa necessidade. Então, a alegria, fruto do Espírito, não é algo que acontece momentaneamente ou que só vem quando algo de bom acontece. É uma edificação constante no nosso espírito, a qual está em proporção direta com a quantidade e a qualidade de tempo que passamos com Deus. Isto é importante. O tempo que eu passo com Deus, o tempo que eu dou a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias, diapositivo 14. Neemias diz assim, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vocês ainda estão cá? Eu vou procurar não ser muito longo, está bem? Então, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Em Provérbios diz, o coração alegre serve de bom remédio. Vou falar de paz. Já falei de alegria, vou falar de paz agora. Paz. A paz como característica do fruto do Espírito. Diapositivo 15, está lá, não é? Então, há muita espécie de paz no mundo. Muita espécie de paz. Por exemplo, sim, muita espécie de paz. Por exemplo, quando se andava junto ao muro de Berlim, que caiu em 1989,
nós podíamos dizer que havia paz ali. Mas era uma paz que só alguns pudessem e acabavam com ela, porque do outro lado do muro havia gente que sofria horrivelmente. Era uma paz podre. Por exemplo, em Timor-Leste, nós, quando a Indonésia controlava Timor, nós podemos dizer que havia paz. Mas foi uma paz que os timorenses não quiseram. Tanto que não quiseram, que correram com os indonésios, tiveram que fazer essa luta para acabar. Ou seja, há paz que é uma paz de opressão. É uma paz que é opressora. Mas não é essa paz que nós queremos. Nós queremos a paz de Deus. A paz que vem de Deus sobre a nossa vida, não é? Então, além desta paz da força, hoje há um outro tipo de paz que a mim me preocupa particularmente, que é a paz dos entorpecentes. A paz dos entorpecentes. Hoje, o pessoal perde-se no álcool. Eu estou a falar de jovens. É impressionante vocês se virem os jovens que saem para a noite com os copos, com as garrafas. Agora é vodka, não é? Coisa que eu nunca bebi, não faço a mínima ideia de que é que sabe. Mas é a cerveja, é o álcool. Ouçam, não é absurdo que eu, para me alegrar, tenha que beber? Não é absurdo que, para eu estar alegre, tenha que consumir alguma coisa que me alegre? Ou os entorpecentes, como as drogas, o consumo de drogas, e na escola, vocês precisam estar atentos, porque é tão fácil. Às vezes, num dia que não está tão bom, alguém chegar, dá aqui um charro, qualquer coisa, não é? E de repente o pessoal faz alguma coisa e sente-se bem, sente-se animado. Mas isso é tudo artificial. Vocês percebem? Tudo isso é artificial, é de plástico. Tudo isso cobra preços muito elevados na vida de cada um daqueles que se deixam levar nessa dimensão. O preço da alegria. Deixem-me dizer, olha, eu era farmacêutico. Trabalhei numa farmácia que ficava entre o Hospital de Santa Maria e o Instituto de Palhavã e o Rego, o Hospital do Rego. Trabalhei ali 11 anos. Conheci alguns estudantes de medicina que enverdaram pelo mundo das drogas e destruíram completamente a sua vida. Eles vinham à farmácia, vinham ter comigo. Opticas, que era assim que me chamavam, não é? Opticas, arranjam-nos isto, não arranjam. Alguns até, porque estavam a estudar, estavam no hospital, conseguiam receitas, traziam as receitas, e eu sabia que eles consumiam e que não estavam bem, e eu dizia, não há, está esgotado. Nós fazíamos questão de não ter o medicamento na farmácia, para não lhes dar. Alguns que podiam ter uma carreira promissora e um futuro brilhante, acabaram nas ruas, largaram os estudos e caíram porquê? Por causa destas coisas. Vocês estão comigo? Ouçam, nós não precisamos de nada para nos tornar felizes, a não ser da presença de Deus na nossa vida. Deus realiza-nos completamente. E acreditem que eu sei do que estou a falar, porque eu já caminho com Deus há 55 anos. Vocês ainda nem sabem o que é isso. Espero que saibam, está bem? Vocês estão cá? Vale a pena nós caminharmos com Deus. Então, muita da paz que se conhece hoje no mundo é pior que a guerra, mas há uma paz diferente, que é a paz no sentido total da palavra. É a paz como fruto do Espírito. O profeta Isaías diz assim, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A nossa mente, o nosso pensamento tem que estar firme nele. Em qualquer circunstância, ele deve ser o primeiro a chegar à nossa mente. Ok? O nosso pensamento está não só quando cantamos, mas de forma permanente. Quando nos firmamos em Deus, estamos construindo a paz sobre a rocha. Isaías diz ainda, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. 3 dimensões da paz, assim rápidas. Paz com Deus. Ou seja, é a paz que nos foi possibilitada pelo sangue de Cristo. Nós temos paz com Deus através do sacrifício que o Senhor Jesus realizou. Diz o castigo que nos traz a paz,
Quantos aqui têm paz? Levantem lá o braço. Nós temos paz porque alguém pagou por nós. O castigo que nos traz a paz, diz o profeta Isaías, estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Então, esta paz com Deus é a anulação de uma consciência culpada. Nós agora já não temos mais uma consciência a condenar-nos porque nós alcançamos esta paz com Deus. Mas há outra paz que nós precisamos de desfrutar, que é a paz de Deus. Uma coisa é a paz que eu tenho com Deus porque eu me arrependi dos meus pecados e porque eu me arrependi dos meus pecados, eu alcancei a paz com Ele. Porque vocês sabem, a Bíblia diz que Deus estava de costas voltadas para nós, ou nós de costas voltadas para Ele. Mas por causa do sacrifício de Jesus, nós viramos um para o outro. E alcançamos esta paz com Deus, esta reconciliação com Deus. Mas agora nós precisamos também de ter em nós a própria paz de Deus. A paz de Deus que Deus derrama no nosso coração. O Senhor Jesus disse aos discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. 16:33 diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Então, a paz do Senhor Jesus é impressionante. Vocês, quando leem os Evangelhos, vocês encontram o Senhor Jesus em situações muito difíceis. Olha, uma vez tentaram matá-lo. As pessoas juntaram-se para o matar. O Senhor Jesus manteve a paz no coração. De alguma forma, aquela gente ficou toda meia cega e o Senhor Jesus passou pelo meio deles. No mar da Galileia, quando os discípulos estavam todos perturbados por causa da tempestade, do temporal no meio do mar, o Senhor Jesus estava a dormir. E quando os discípulos o acordaram: Senhor, não vês que nós vamos morrer? O Senhor Jesus estava numa paz tremenda. É esta paz de Deus que nós precisamos de ter no nosso coração. Vocês estão comigo? Olha, deixem-me contar uma experiência que eu tive, uma experiência pessoal. Em 1994 eu estava em Angola. Estava numa visita missionária. Estava eu, o pastor António Reis, e a minha mulher tinha ido ter comigo. A minha mulher tinha ficado no hotel, na pensão onde nós estávamos, que era uma pensão, e eu e o pastor António Reis tínhamos saído e estávamos num cruzamento e um militar completamente embriagado chegou ao pé de nós a pedir dinheiro. E eu disse: pá, nós não temos dinheiro connosco, a gente não trazia dinheiro, não é? Nós não temos dinheiro connosco. E ele não foi de modas. Pegou na G3 e enfiou-me o cano da G3 no peito. E eu fui tropa. Eu andei na tropa. E eu sei o que é uma G3. E ele enfiou-me o cano da G3 no peito e eu vi que a arma estava destravada, assim. E eu comecei a falar com ele. O pastor António Reis começou a transpirar. Foi uma coisa impressionante. E eu pensei: vou para o céu. Autêntico. Foi o meu primeiro pensamento. É hoje que eu vou para o céu. Eu fiquei numa paz tremenda. E eu comecei a falar com ele. Disse: olha, nós não temos aqui dinheiro. E ele pediu-nos os documentos. Não temos aqui os documentos estão no hotel. O meu colega vai buscar os documentos e tu levas-nos para a esquadra que é na Rua de Baixo. Eu já estava ali há alguns dias. Levas-nos para a esquadra que é para a Rua de Baixo. O António Reis saiu para ir buscar os documentos. Ele começou a gritar comigo e eu sempre a falar com ele tranquilamente. Disse: olha, nós somos missionários, nós estamos aqui para falar de Jesus. A única coisa que eu te posso dar é um folheto que tinha no bolso, não é? Porque a gente andava sempre com folhetos, não é? Que eles queriam gasosa. É a única coisa que eu te posso dar. E eu fiquei ali, mas tranquilamente. E o homem foi-se embora. Quando o pastor António Reis chegou, eu disse: pá, o homem foi-se embora. E ele disse: pá, eu pensei que ele te ia matar mesmo. Assim também eu pensei. Mas eu fiquei numa paz. Esta paz, e já tive outras experiências. Nas minhas idas por África e por outros lados por onde tenho andado, que já foram muitos, tenho tido muitas experiências assim fortes, mesmo impactantes. Mas a paz de Deus não depende das circunstâncias. A paz de Deus está em nós. Eu sei quem sou, sei de quem sou e sei como estou. Vocês estão cá. Essa paz tranquiliza completamente o nosso coração. Jesus tinha uma paz tremenda. E a paz do crente é o desejo de Deus que o crente tenha a sua paz completa. Estou mesmo a terminar. No coração e na mente. A palavra de Deus diz lá em Filipenses: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus
pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, a paz, o 24. A paz é a colheita ou o fruto de uma sementeira. O que é que eu semeio para colher a paz? A minha relação com Deus. Eu semeio a minha relação com Deus, a minha intimidade com Deus, a minha meditação na palavra de Deus, o eu ouvir o Espírito Santo ministrar à minha vida. O Senhor Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, aqueles que semeiam a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. E Tiago diz, ora é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, para terminar, é preciso semear para colher. Vocês sabem isso, não é? Ninguém colhe nada sem semear. O crente tem uma paz permanente no meio das lutas, das tribulações, dos ataques satânicos. O crente tem paz como fruto do Espírito. Alguns versículos diz, muita paz têm os que amam a tua lei e não há nada que os faça tropeçar. Amém. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. E depois dizia, a paz de Deus domina em vossos corações. Seja qual for o fruto que queremos colher, precisamos de o semear, regar, limpar das ervas daninhas para que ele cresça e o possamos desfrutar. Vocês, deixem-me terminar, porque esta é uma situação que é comum a todos nós, não é? É uma história, mas é uma história que reflete alguma coisa muito importante que eu quero que vocês pensem um bocadinho, não é? Diz-se que um velho índio, não é? Um velho índio estava a partilhar para o seu neto e estava a dizer, todo ser humano tem dentro de si dois lobos. Um lobo bom e um lobo mau. Então, na conversa, ele explicou, o lobo mau representa raiva, inveja, tristeza, culpa, arrogância, ego, ressentimento, maus relacionamentos e por aí fora. Nós podemos pôr aqui todas as coisas negativas, porque isso acontece dentro de nós. Há um lobo mau dentro de nós. Todos nós temos este lobo mau dentro de nós. E há um lobo também bom dentro de nós, que representa alegria, paz, amor, esperança, humildade, bondade, verdade, compaixão, fé, bons relacionamentos, etc. Então, aquele velho estava a partilhar com o neto. Todos nós, em todo o ser humano, existem estes dois lobos. Um lobo bom e um lobo mau. E o neto fez uma pergunta muito simples ao avô. E disse, avô, qual é o lobo que vai... Deixa-me lá por aqui assim. Qual é o lobo que vai vencer? Se há dois lobos dentro de nós, um bom e um mau, qual é o lobo que vai vencer dentro de nós? Qual é que vocês acham que vai vencer? Diz lá, Laís. Exatamente. O lobo que vai vencer dentro de nós é o que nós alimentamos. Se eu alimentar o lobo mau, dando lugar às coisas negativas que estão dentro de mim, ele vai ganhar e eu vou-me perder. Mas se eu der lugar a alimentar o lobo bom, como é que eu alimento o lobo bom? E deixem-me pôr o lobo entre comas, está bem? Como é que eu alimento o lobo bom? Lendo a palavra do Senhor, orando, cultivando bons relacionamentos. E quando eu digo bons relacionamentos, é relacionamentos com pessoas saudáveis. Eu não quero ter relacionamentos com alguém que me puxa para baixo. Eu só quero ter relacionamentos com pessoas que me edificam. Um dos meus prazeres é estar com pastores que sabem mais do que eu. Porque o meu propósito é aprender com eles. Vocês entendem? Eu não quero estar com pessoas que, além de não acrescentarem nada à minha vida, ainda me tentam desencaminhar. Eu quero estar com pessoas que contribuem para que o meu lobo mau seja destruído. Porque eu quero alimentar o meu lobo bom, meditando na palavra do Senhor,
orando, vindo à igreja, como vocês estão aqui hoje, cultivando uma boa relação, estabelecendo boas amizades, pontos saudáveis. E quando isto acontece em mim, a alegria e a paz, elas evidenciam-se como fruto do Espírito. Vocês estão cá? Eu vou pedir ao grupo de louvor para subir. E nós vamos pensar um pouquinho nisto. Vocês esqueçam-nos a eles, porque eles não precisam de vocês para subir, está bem? Foquem-se em mim. Eu prometo que me vou calar já rapidamente. Não é? Perguntem a vocês. Vocês estão aqui para ouvir falar sobre o fruto do Espírito. Não é do vosso Espírito, eu já expliquei, é o fruto do Espírito Santo em vocês. Quanto espaço vocês dão na vossa vida ao Espírito Santo? Quanto espaço dão? Aplicando aqui a fábula do lobo, ou a parábola do lobo, como quisermos. O que é que vocês querem alimentar na vossa vida? As coisas boas, positivas, de acordo com a palavra do Senhor, ou as coisas negativas? Eu sei que às vezes a raiva vem, manifesta-se. Mas a gente também pode correr com ela. Ok? O que é que vocês querem alimentar na vossa vida? Eu sei que vocês querem alimentar o bom. Posso ouvir um amém? Querem alimentar o bom. Vamos ficar de cabeça curvada. Vocês podem nos dirigir num cântico durante alguns momentos e depois eu vou orar por vocês. Enquanto elas se preparam, deixem-me dizer, é muito importante, ouçam o que eu vou dizer, é muito importante vocês buscarem uma coisa que é determinante na nossa vida, que é o batismo do Espírito Santo. Quantos de vocês aqui são batizados com o Espírito Santo? Levantem lá o braço, os que são. Alguns são, muitos não são. Ouçam, quem batiza com o Espírito Santo não é o pastor, quem batiza com o Espírito Santo não é nenhum convidado, é o Espírito Santo que batiza, e são vocês que têm que buscar isso. Em oração têm que dizer, Senhor, enche-me do Teu Espírito, batiza-me no Teu Espírito, porque eu quero viver mais perto de Ti. Eu quero ficar mais perto de Ti, eu quero dar lugar a Ti na minha vida, eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero ser uma bênção. Quero ser uma bênção para os meus pais, para a minha família, para os meus amigos. Quero ser, mantenham as luzes ligadas, por favor. Quero ser uma bênção na igreja. Eu quero ser uma bênção. Quem quer ser uma bênção? Levantem lá o braço. Vocês querem ser. Todos querem ser uma bênção. Vocês precisam dizer, Senhor, batiza-me no Teu Espírito Santo. Amém? Vamos cantar. E vocês fiquem em espírito de oração também. Digam, Senhor, ajuda-me a dar lugar ao Teu Espírito na minha vida, ao Espírito Santo. Eu quero ser melhor. E eu sei que posso ser melhor contigo. Amém. Eu troco tudo só para andar contigo, Jesus. E não há mais nada que eu queira mais que Tu. Eu troco tudo só para andar contigo, Jesus. Não há mais nada que eu queira mais que Tu, porque eu sei que só o Teu amor enche o meu coração. Eu sei, sim, eu sei que é só o Teu amor, Jesus, Jesus.
Quantos de vocês, aqui nesta noite, querem de facto dizer aquilo que acabamos de cantar: Jesus, Tu és tudo o que eu preciso. Por vezes tenho procurado fora de Ti, tenho feito o que não é da Tua vontade, o que não Te agrada. Tenho alimentado as coisas mais negativas. Mas nesta noite eu quero me reconciliar, Senhor. Eu quero me reconciliar. Eu quero desfrutar da Tua alegria e da Tua paz. Eu quero dar lugar ao Teu Espírito Santo na minha vida. Porque eu quero viver, Senhor. De facto, eu quero viver para a exaltação e glória do Teu nome. E eu quero ser uma bênção. Quero que Tu faças de mim uma bênção. Quantos nesta noite querem fazer esta oração? Senhor, Senhor, toma a minha vida. Quantos querem fazer esta oração? Levanta o teu braço no lugar onde estás. Obrigado, obrigado, obrigado. Estou a ver. Se tu queres fazer esta oração, dizer: Senhor, toma a minha vida, Senhor, toma a minha vida, ajuda-me a vencer o que não presta, a dar lugar apenas ao Teu Espírito Santo, a vencer todos os aspectos negativos e a ficar firme em Ti. Se queres fazer esta oração, fica de pé no lugar onde estás. Eu não vou chamar ninguém à frente, mas fica de pé no lugar onde estás. Quando toda a gente está de cabeça curvada, sem vergonhas. Sem vergonhas. Nós não temos que ter vergonha de nos querermos chegar a Deus. Antes, pelo contrário, devemos alegrar-nos. Ouça, não é nenhum drama nós termos errado. O drama é quando nós erramos e não reconhecemos e permanecemos na mesma situação. Eu errei, eu falhei, eu tenho andado longe, estando presente tenho estado longe, mas eu quero aproximar-me. E ao tomar esta decisão, ao reconhecer isso, esse é um passo para a vitória. Deus vê. Deus vê. Deus está a ver-te. Deus está a olhar para ti. E o Espírito Santo está a ministrar na tua vida. Aleluia, aleluia. Shoma bacana, maia bacana. Vamos ficar de cabeça curvada. Vocês ficaram de pé. Senhor, Tu sabes todas as coisas e Tu conheces todas as coisas. E Tu conheces a vida de cada um destes jovens, destas jovens. Deus nada tem encoberto, e quando eles ficam de pé dizendo que precisam, é uma manifestação pública diante de Ti, e é um clamor a Ti para que a Tua graça deixe sobre eles, Senhor, e Tu possas trazer restauração, limpar de todas as coisas negativas, Deus, e ajudá-los num novo recomeço contigo, Senhor, em que Tu queres derramar do Teu Espírito sobre as suas vidas. Eu oro para que Tu os enchas do Teu Espírito Santo, Senhor. E que nesta noite, quando eles têm tomado esta decisão, Deus, que não seja apenas um impulso das emoções, mas que seja uma determinação vinda do Teu Espírito para os seus corações.
para que algo novo possa acontecer nas suas vidas. Sabemos que Tu queres, Senhor, Tu queres abençoar, Tu queres trazer a Tua paz, Tu queres trazer a Tua alegria, Tu queres trazer o Teu refrigério, Tu queres trazer, Senhor, vida com abundância a cada um destes jovens, a cada uma destas mulheres, destes homens. Deus, manifesta o Teu poder sobre as suas vidas e enche-os, Senhor, enche-os do Teu Espírito Santo. Oh, Shamabacara, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toca, Senhor, poderosamente, toca poderosamente em cada vida, Senhor. Shamarabakaya. Deus, eu oro para que eles rompam com a Tua graça definitivamente com as coisas velhas, com as coisas que não prestam, e eles assumam que de facto, Tu és o melhor de tudo, e Tu és tudo o que de facto nós precisamos. Faz isso, Senhor, com cada um, faz isso com cada um, para a bênção deles, Senhor, e para a glória do Teu nome. Shomai Abacá. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O que eu preciso, és meu tesouro, a minha alegria, em cada momento Tu proverás. Eu não vou temer, firme no amor, confio em Jesus. És o que eu preciso. Jesus, Jesus, Tu és tudo o que eu preciso. Oh, Senhor, Tu és. Jesus, Jesus, Tu és tudo o que eu preciso. Jesus, Jesus, Tu és tudo. Jesus, Jesus, Tu és tudo o que eu preciso. Bem, eu vim a terminar, mas antes disso, posso fazer uma coisa? Queria que se juntassem em duplas. Acho que era importante terminarmos esta noite a orar uns pelos outros. Acho que estamos a viver todos um momento complicado. Acho que há muita falta de paz, muita falta de alegria. E acho que nós podemos ser um suporte um para os outros, que é suposto ser isso, que é uma igreja. É suposto ser isso, que é uma família. Que é isso que nós somos. Portanto, antes de terminar, não queria mesmo ver ninguém sozinhos. Vamos orar uns pelos outros e ser o reflexo de Jesus, porque é para isso que nós também estamos cá. E no louvor também, acho que era importante juntarem-se.
Bem, maltinha, é bom estarmos e orarmos uns pelos outros, mas temos mesmo de terminar. Quem quiser orar, temos uma sala de oração. A Lúcia vai estar ali, se quiserem continuar. Mas nós temos mesmo de terminar. Temos comida como habitual e obrigada por terem vindo. Ja, alles gut.